De Mateus, capítulo 13, ouvimos o coral declarar que Jesus é o caminho. Mateus, capítulo 13. E às vezes, no Dia das Mães, nós terminamos usando muito o exemplo de Maria como mãe. E que grande mãe foi Maria. Eu quero trazer para você hoje, nesta manhã, neste Dia dos Pais, o exemplo de José, como pai adotivo de Jesus, o grande exemplo dele. E eu grilava um pouquinho nesses dias com aquela propaganda do Boticário. O Boticário já fez algumas propagandas muito polêmicas, à luz do que a Bíblia ensina, a exemplo do Dia dos Namorados. Mas se você observou bem, uma filha que, como que o pai adotivo então vai chamá-la e dizer que já está na hora, que não combinou aquilo, que não era que ela tirasse o fone, que ela não chegou na hora. E então ela dá um fora nele. Ela diz: você não é o meu pai. E ele começa a lembrar de todo o cuidado que ele teve sem ter sido o pai biológico dela. E quem sabe também na cabeça dela passou: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E depois então, quando ele vai cabisbaixo, acabrunhado, ele vai dizer: a refeição está na mesa. E ela para e diz, chama ele e diz: você é mais que um pai. E de fato, José se transforma num grande exemplo de paternidade para a vida da gente. Você não imagina aí o valor para os seus filhos, pai. E eu quero agradecer por sua presença aqui hoje. Para seu filho chamar você para participar desse culto de gratidão à sua vida, foi mais do que um simples café que está sendo preparado e doado por membros e famílias da igreja. Para eles é a gratidão a Deus por sua vida. Como é precioso. Como é precioso para mim ter um pai que me criou também e de vez em quando continua ainda me puxando algumas orelhas quando necessário, e ele tem toda a liberdade para isso até o dia que Deus o chama. E quando Deus o chamar, se eu sentir a orelha queimando, eu vou imaginar que ele está lá do céu dizendo: ah, se eu tivesse aí para lhe pegar na orelha, para lhe abraçar, mas também para lhe corrigir. Mateus 13, a partir do versículo 54, a palavra de Deus nos diz. Mateus 13, a partir do versículo 54. E chegando Jesus à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai, nós te agradecemos pelo Pai que Tu és, o Pai amoroso, o Pai misericordioso, o Pai gracioso, o Pai perdoador, o Pai que nos dá oportunidades para que, como filhos, nos reconciliemos contigo por meio do Teu Filho Jesus. E, ó Deus, nós te agradecemos por esta manhã, por estarmos aqui reunidos. Mais do que o café, Senhor, é o momento de agradecermos ao Senhor pelos nossos pais, por aqueles que aqui não estão, mas deixaram o seu exemplo, por aqueles que aqui estão e lutam por ser exemplo, e por aqueles que um dia serão pais e estão aprendendo, à luz da Tua palavra, como ser exemplo.
Nós te adoramos, ó Deus, pelo exemplo, pelo referencial que foi José na vida de Jesus, pelos seus exemplos deixados tão fortes, registrados na tua palavra, para que como pais possamos também segui-lo e, ó Deus, possamos imitá-lo em tudo aquilo que ele honrou e glorificou o teu nome. Nós louvamos pelo exemplo de José e pelo Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós aqui te oramos, hoje e sempre. Amém. Alguém já questionou por que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e alguém disse: e onde ficou a mãe? Aí alguém disse: é o Espírito Santo. Porque o pessoal olha para o Antigo Testamento e vê um pai às vezes tão meio carrancudo, meio duro, mas é o pai amoroso, mesmo lá no Antigo Testamento. Você vai encontrar esse pai amoroso, esse pai que se preocupa com os seus filhos, apesar de que há um pouco desse lado de dureza. Vai encontrar o filho e vai encontrar esse espírito de amor, mas naturalmente que as mães também precisam muitas vezes serem duras para o bem dos seus filhos. Mateus, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele registrou o ministério e os ensinos de Jesus, o Filho de Deus, para testemunho aos judeus. Ele escreveu isso algo em torno do ano 64 a 70 depois de Cristo, ou seja, da nossa era. E é muito interessante que Mateus tenha se preocupado. Ele era publicano, cobrador de impostos, ele foi chamado por Jesus para segui-lo. É muito interessante que Mateus tenha registrado algumas facetas da vida de Jesus ainda enquanto criança, da família dele e do fato dele ser filho adotivo de José e filho então biológico pela ação do Espírito Santo na vida de Maria. Como é interessante que Mateus tenha deixado para nós o exemplo de José, não só de Maria, mas também de José. Atualmente nós vivemos, não é nenhuma novidade, uma sociedade perdida de valores. São homens, pais, que como eu e você, buscam, talvez, alguns sim, outros não, buscam prazer a todo custo, buscam um sucesso profissional, que de certa forma, até um certo ponto, massageia o ego, que buscam o reconhecimento social, não só dos filhos, mas também o reconhecimento social. Em meio, às vezes, à perda de valores, nós temos encontrado filhos que se perdem nessa caminhada, filhos que se perdem para as drogas, filhos que se perdem para o sexo ilícito, filhos que se perdem para a violência, para a corrupção, para o Estado Islâmico, como temos encontrado, recrutando tantos jovens que não têm sentido para a vida, sem sentido, sem rumo, sem direção, abraçam como se fosse, de fato, o verdadeiro sentido da vida. Filhos que, em suma, se perdem para a eternidade. Nós precisamos de pais que sejam modelo. Nós precisamos de pais que sejam exemplo. E José o foi para o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos contemplando aí as Olimpíadas. E quantos pais que estão na arquibancada torcendo pelos seus filhos? Quantos pais que tentaram deixar um exemplo e talvez tentaram até alcançar. Nós vamos estar vendo já agora, de alguns segundos, um vídeo que eu ia ver com você. Mas quantos pais que tentaram ganhar a medalha, mas não conseguiram? E a alegria deles não vai ser outra, a não ser que aquele seu desejo de conquistar a medalha agora se concretiza na vida dos seus filhos. Se sacrificaram, muitos deles, para ver o filho vitorioso, mesmo que eles, como pais, não tenham então conseguido esta vitória. Nós precisamos de pais que sejam modelo, pais que corram com os seus filhos, pais que vibrem com a vitória dos seus filhos, pais que façam tudo para que os seus filhos sejam vitoriosos. Esse foi o exemplo de José também. Queria dar uma olhada com você nesse vídeo. Delícia. Está ajustando. Som.
Vou dar uma lida aqui no começo, de repente, se você não acontecer, você perdeu, você não conseguir ver. Ok. O jovem era o favorito para ganhar a corrida de 400 metros nos Jogos Olímpicos de Barcelona, 1992. Havia treinado toda a sua vida para este momento. Sem aviso, a 250 metros da linha de chegada, algo acontece. Ele corria a toda força, quando se rompeu a musculatura de sua coxa, fazendo parar na pista com muita dor. Corriam para a pista para ajudá-lo. Raymond tinha uma grande decisão. A corrida estava acabada para ele. Mas apesar da dor, para espanto de todos, Raymond ficou de pé e voltou a correr, mancando sobre a pista. Um homem invade a pista, disputando com os seguranças, ele avança até o Raymond. Este homem era seu pai. Não precisa fazer isso, disse o pai para o seu filho. Sim, eu preciso fazer, disse o filho. Pois bem, respondeu seu pai, vamos terminar isso juntos. O pai abraçou seu filho e o ajudou a correr por toda a pista, com o aplauso de uma grande multidão de 65 mil pessoas que usaram a linha de chegada. Nós precisamos de pais que se tornam referenciais para as nossas vidas. Eu gostaria de dizer nesta manhã que José foi um pai referencial. Eu queria rapidamente pensar com você, referencial em quê? Referencial em quê? O sucesso de Deus não é o sucesso pelo qual o mundo nos mede como pais. Mas o sucesso de Deus, e sucesso para Deus é sermos pais segundo o coração de Deus, que vão ser exemplo para os nossos filhos. Referencial, em primeiro lugar, eu queria chamar a sua atenção. José foi um pai referencial de trabalho. Se você olhar o início do versículo 55 deste capítulo 13 de Mateus, a pergunta que as pessoas que escutam, que viram, que ouviram falar sobre Jesus, que souberam de seus milagres, a pergunta, quando ouviram pregando, ensinando, a pergunta foi: não é este o filho do carpinteiro? É possível que já no início do ministério de Jesus, acredita-se que aproximadamente com 30 anos, o seu pai José talvez já tivesse falecido. A média de idade não era tão grande como vivemos hoje. Não há menção de Jesus, pelo menos senão até aos 12 anos, o que nós encontramos na Bíblia. Mas a profissão de José, o seu pai adotivo, estava ali reconhecido. Não é este o filho do carpinteiro? Não há suspeita nenhuma relatada na Bíblia, porque se houvesse, a Bíblia registraria como registra falhas de tantos e tantos homens.
Não há nenhuma suspeita de que José tivesse sido um trabalhador desonesto. Os próprios fariseus e líderes religiosos poderiam ter lançado isso na cara de Jesus, mas simplesmente eles só podiam dizer: não é este o filho do carpinteiro? As pessoas que estavam ao seu redor. Ou seja, José, pai de Jesus adotivo, era reconhecido por uma profissão, por um trabalho, e um trabalho, diga-se de passagem, muito importante naquela época. Com o suor do rosto, José, com muito sacrifício, sustentou a sua esposa de forma digna e sustentou também os filhos, como a Bíblia coloca aqui, filhos e filhas, que eles vieram a ter como casal após o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de pais que sejam para os seus filhos referencial de trabalho. Pode ser que nem sempre você venha a ser remunerado dignamente, mas você não pode perder a dignidade de ser um homem trabalhador, esforçado. Eu aprendi com o pai, e até levo isso, é complicado de mudar, eu digo muito. O pai acorda muito cedo, e eu vejo pelos hábitos da família. De vez em quando, 4h50 da manhã, já está dando bom dia, alguma coisa ele está mandando uma mensagem nos hábitos da família lá. E ficam alguns competindo, parece, para ver quem acorda mais cedo. Quem acorda mais cedo. E nem sempre nós podemos dormir o que gostaríamos de dormir. O trabalho requer muito de nós, muito, em vários sentidos, e cada um na sua profissão, cada um no seu trabalho, cada um no seu ritmo biológico também. Mas veja, nós precisamos ser os reconhecidos como pais que são referencial para os seus filhos de um trabalho honesto. Quantos filhos hoje que talvez estão olhando para os seus pais atravessados pela desonestidade, estão arrasados pelo péssimo exemplo, que têm que dar explicações porque os pais estão indo para a prisão e que tudo que eles desfrutam atualmente de benesses, de riqueza, tudo tem sido fruto de desonestidade e corrupção, como nós estamos vendo no nosso país. Alguns podem então até dizer: mas eles estão desfrutando ali de coisas boas, e talvez estão corrompendo o seu coração, a partir do exemplo de pais que não estão sendo referencial de um trabalho e de uma remuneração digna. Como é bom que você possa deitar a sua cabeça no travesseiro e ser reconhecido como alguém que luta para, dentro das suas condições, poder oferecer o melhor em meio a muito trabalho, a muito sacrifício. Mas José não foi só um pai referencial do trabalho. José foi também um pai referencial de família, e nós estamos precisando muito disso. Pais que sejam referenciais para os seus filhos de vida familiar, de família. Se você olhar o versículo 55, a segunda parte do versículo, além de perguntarem a respeito de Jesus, não é este o filho do carpinteiro? Mas vejam como a segunda parte do versículo nos remete à família de Jesus. Aqueles que estavam sem entender quem era aquele Jesus, agora perguntam: não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde depois vem tudo isto? Ou seja, eles conheciam a família de Jesus, José, Maria, filhos e filhas, e eles sabiam da simplicidade daquela família, de um homem trabalhador, carpinteiro. Mas o que é notório aqui é que a família de Jesus estava sendo relatada toda. O nome dos filhos estavam sendo relatados, e ainda a menção de que, além de filhos com nomes que Maria e José tiveram, isso é bênção de Deus, não há nenhum pecado nisso, e Maria não perde nenhum do seu valor, muito pelo contrário, ela é enaltecida como mãe, que serve e glorifica a Deus através de sua família. Mas pai, mãe e filhos, o ideal da família, a bênção de Deus estava posta ali sobre aquela família que trouxe Jesus então ao mundo pela ação do Espírito Santo. Mateus faz um registro da família de Jesus, que teve como pai José. José era da tribo de Judá, era uma família nobre no meio do povo de Israel. Isso está lá em Mateus capítulo 1, versículo 2, quando vem a genealogia
de José até chegar a Jesus, mas o que se fala, e é bem notório lá, é que José era da tribo de Judá, de onde veio o rei Davi. Era uma tribo extremamente respeitada, nobre, no meio do povo de Israel. José teve uma preocupação sublime, quando a Bíblia diz que ele soube que Maria estava grávida. Porque, como até pregamos domingos atrás aí, o que havia acontecido é que eles haviam assumido o compromisso, e o compromisso, como se fosse um noivado naquela época, era gravíssimo, era seríssimo. A bênção de Deus é invocada, testemunhas havia todo um ritual, e então era dito que a mulher agora estava desposada, ela estava com um compromisso quase que como igual ao casamento. E agora chegava a notícia a José: Maria está grávida. E aquilo foi um abalo para José. A Bíblia diz, é tão interessante, que ele teve uma preocupação enorme, porque só havia dois caminhos para uma situação daquela: ou fazia-se um processo judicial no meio do povo de Israel, com os anciãos de Israel. Isso era uma humilhação para a mulher, porque José ia dizer e provar: eu não tenho nada com isso, eu não sei de quem ela engravidou. E esse era o choque para José, saber que ela estava grávida. E aí então, ou processo judicial, ou o que era muito raro, era um homem dizer: não, eu não vou abrir nenhum processo, eu vou fazer uma carta, um documento que era feito no meio do povo de Israel, e era dado como já uma carta de divórcio, porque o compromisso que era feito já era um compromisso de casamento, era como se já tivessem casados, iriam apenas esperar a festa, mas não havia nenhum relacionamento sexual entre eles. E agora então aquele compromisso era desfeito, como está lá em Deuteronômio capítulo 24, o homem tinha que lavrar um documento, e ele iria dizer o que havia encontrado de indecência na mulher, e então liberava ela e dizia: não, eu não tenho mais nenhum compromisso com você. Ou ele faria isso de forma simples, sem abrir nenhum processo perante a sociedade, era possível sim, mas poucos faziam isso. Ou então, sentindo-se ferido, o seu ego ferido, ele iria então tornar público: a mulher com quem eu me comprometi, ela me traiu, e agora torna-se público para toda a sociedade, perante os anciãos de Israel. E então era aberto o processo, toda a humilhação, e então a mulher haveria de seguir a sua vida, e o homem também. Mas aí é o sentido do que a Bíblia diz: ele resolveu deixá-la secretamente. Isso pode dar a ideia de que José queria abandoná-la, deixá-la. Não. A expressão no grego, a ideia de resolveu deixá-la secretamente, era sem barulho, sem alarde, sem processo judicial. Eu vou fazer um documento, vou entregar ela na presença dos pais e pronto, acabou o nosso compromisso. Mas eu não vou tornar isso público a partir de um processo. E a Bíblia diz por quê? Porque Moisés era um homem justo. José era um homem justo. José era um homem bom, tinha um bom coração. Ele amava a Maria, e por isso ele fez essa segunda opção: deixá-la secretamente, no sentido de não tornar público, apenas entregar-lhe a carta e acabar então ali o compromisso. Mas Deus abençoou a vida de José. Deus abençoou a bondade do coração de José e o temor que José tinha a Deus. Ele revelou pela ação do Espírito Santo o fato da concepção de Jesus e a gravidez de Maria. Deus deu a eles como casal filhos e filhas, estendeu a bênção sobre o casal, mostrando a José que o que estava no ventre de Maria não era fruto de traição, mas era uma obra miraculosa do Espírito Santo. E tudo isso nos remete a uma terceira e última referência que eu gostaria de terminar com ela. José é um homem, um pai referencial de trabalho. José foi um homem referencial de família. Ele valorizou a família a partir do seu próprio casamento, e como ele foi zeloso. Mas José se tornou também, e se torna para nós, um pai referencial de espiritualidade. Um pai referencial de espiritualidade.
Eu e você, nós somos chamados a sermos referenciais para os nossos filhos. Não só de trabalho, não só de família, do valor família, mas também de espiritualidade. Para o povo judeu, irmãos, a educação espiritual era tarefa do pai. Era primordial dele. E ele chamava a mãe para somar com ele. Mas a responsabilidade era inicialmente dele como líder do lar. Deuteronômio fala isso. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus estava falando ali aos pais. E tu as inculcarás a teus filhos, e falarás dela, sentado à mesa, deitado, quando te levantares. Ou seja, em toda a vida é um processo. Não é para você ser um pai chato, que está o tempo todo recitando versículo, recitando. A questão não é recitar, é compartilhar sobre Deus. A questão é você como pai meditar na palavra. A questão é você como pai ter o seu momento pessoal de oração, de busca a Deus, de orar pelos seus filhos. A questão é você como pai, quando reconhecer o seu erro, pedir perdão aos seus filhos. A questão é você como pai, orientá-los no caminho do Senhor, exortá-los, amá-los, elogiá-los, aprová-los, fazer tudo conforme a palavra de Deus nos ensina. E essa comunhão, essa relação com Deus, não se engane, os nossos filhos, eles estão orando. Eles oram por você, pai, e eles olham você. Eu imagino isso. E eu fico pensando até como pai e pastor, como alguns dizem assim, pastor. Pronto, é juntar pai e pastor. Que responsabilidade para nós pastores. Falei Karina, pastor Williams, ontem na igreja lá, que testemunho lindo da gente ouvir a família e o agir de Deus na vida deles, e lindo do filho. Guardei no meu coração aquelas palavras. E é bom anotar, viu? É bom anotar. Às vezes a gente pode perder algumas palavrinhas, algumas das palavras das filhas eu registrei para que tivesse um registro sempre para mim, sempre que eu precisasse e quisesse voltar e lembrar de algumas palavras delas para o meu coração, porque reforça a necessidade que eu preciso ser cada dia mais exemplo de espiritualidade. O evangelista Lucas registra que Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Pai e mãe levaram Jesus ao templo. Primeiro circuncidaram e depois, com menos de 60 dias, tiveram que encarar uma viagem. E não era viagem de avião, não era viagem de carro ou ônibus confortável, não, era animal. Tinha que andar em cima do animal, ir até o templo, cumprir com os rituais que eram prescritos na lei do povo de Israel. Então imagine, tudo isso eles tiveram que fazer. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 39, a Bíblia vai falar que eles cumpriram todas as ordenanças da lei. Pai e mãe cumpriram todas as ordenanças da lei. José e Maria, José como pai, um exemplo de espiritualidade, precisava cumprir a lei. E nós precisamos desse exemplo. Nós precisamos de pais que estão preocupados de viver segundo a palavra de Deus, de cumprir o que a palavra de Deus fala. A Bíblia vai chegar a dizer no versículo 42 de Lucas capítulo 2, que eles anualmente iam ao templo, que isso implicava numa viagem de mais de 70 quilômetros, de onde eles moravam. E lembre-se, não é daqui para Gravatar de carro, não. É daqui para Gravatar, ou andando, ou em cima de um animal. Se José tivesse algum recurso para comprar um animal, colocaria Maria, como fez quando fugiram para o Egito. Colocá-la sobre um animal e dar prioridade a ela. Mas se não tivesse um recurso, eles iam andando, anualmente, pelo menos uma vez no ano, eles iam lá. Como levaram Jesus aos 12 anos. Mas aos 12 foi apenas aquela menção daquele momento que Jesus ficou no templo, e quando os familiares e amigos foram embora na caravana, foi que perceberam que Jesus não estava no meio dos familiares e voltaram, e a palavra dele foi: vocês não sabiam que me cumpria estar na casa do meu pai? Imagina José ouvindo isso. Não é a rebeldia, de certa forma, da filha do Boticário, não. É o filho que diz: olha, eu tenho consciência,
Eu sou filho do pai. Eu tenho uma relação com você, José, pai adotivo. Mas não esqueça, eu preciso cumprir a palavra do pai. E a Bíblia diz que José e Maria, os dois, os pais, guardavam isso no coração. Aquelas palavras que eles podiam não entender, mas estavam investindo na espiritualidade do filho. Era um homem de comunhão com Deus. A própria história do casal já mostrava isso. José poderia um dia dizer a Jesus, como dizer aos outros filhos: o primeiro filho nosso não foi nosso, foi uma ação do Espírito Santo na vida de sua mãe. A ação de Deus Pai, que pelo Espírito Santo gerou Jesus, o Filho, na minha esposa, sem nenhuma relação entre nós. E agora José podia contar isso. Mas pai, e o senhor continuou? Não foi traição? Se não foi traição, e aí José poder chegar e dizer: olha, eu estava a ponto de desistir e liberar ela de forma sigilosa, sem nenhum alarde. Mas pai, e por que isso não aconteceu? Porque eu tive uma revelação. Eu dormi e sonhei, e a Bíblia fala sobre isso. O anjo em sonho falou a José: receba Maria, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. A comunhão de José, Deus usou o sonho para falar o coração dele. Mais à frente, depois de Jesus nascer, quando eles pensaram em voltar para a sua cidade, novamente José dorme, sonha, e Deus revela novamente a ele. Um anjo aparece e diz: olha, não voltem pelo mesmo caminho, vocês vão embora, vocês vão para o Egito, porque Herodes está querendo matar todas as crianças, porque ele ouviu falar que o rei dos judeus nasceu, e ele vai mandar matar todas as crianças. Já mudou. Então vocês não voltam mais, vocês vão embora, vão para o Egito. E depois então ficam lá no Egito. Quando Herodes morre, o que acontece? José sonha de novo. Aparece o anjo do Senhor, aparece a ele, e então diz: agora podem voltar. Herodes já está morto. Aquele que pretendia matar a vida do seu filho, ele está morto. Vocês podem retornar. O que é interessante, irmãos, é que José estava nesta relação de comunhão com Deus, e Deus estava falando naquele momento através dos sonhos e mostrando a José como ele deveria seguir o cumprimento da palavra do Senhor, da lei de Deus. E nós precisamos de pais que estejam na comunhão com Deus, que ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a orientação de Deus, meditando na palavra, orando, lendo a Bíblia. Eu, você como pais, nós precisamos desse alimento espiritual. Eu, você como pais, nós precisamos viver a igreja. Eu, você como pais, nós precisamos nos unir a outros pais que estão preocupados em cada dia se tornarem mais e mais referencial para os seus filhos, não só de trabalho, não só de família, mas também de espiritualidade. Nossos filhos precisam da nossa palavra, nossos filhos precisam da nossa oração, nossos filhos precisam do nosso exemplo em tudo. É hora de que, se você ainda não tem esse hábito, pare para reservar todo dia um tempinho seu com Deus de oração, para você orar pelos seus filhos, para você orar pela sua família, pelo trabalho, por tantas outras questões. Reserve um tempinho para você ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Comece por Mateus. Se você nunca leu a Bíblia toda, comece por Mateus e veja toda a história de Jesus, mas não relaxe. Faça como se fosse o que você faz, pelo menos, possivelmente, no mínimo uma vez por dia você come. Eu imagino que umas 3, alguns comem 5, algumas 7, 10, algumas quantas a geladeira esteja disponível para você ir lá e pegar alguma coisa. Então veja, é tempo de parar e meditar na palavra, parar um pouco e dizer: Deus, fala o meu coração. Pode ser que eu não entenda tudo, o pastor não entende tudo. Então você para, vai ler aquele capítulo e vai dizer: o que é que eu entendi daqui? Deus não vai cobrar de você o que você não entendeu. Ele quer abençoar você naquilo que você entendeu, para que você coloque em prática na sua vida. Nós precisamos de pais que sejam referenciais para os seus filhos. Eu quero terminar vendo um último vídeo que me chamou a atenção. Eu quero recomendar esse filme, se você ainda não assistiu. Alguns já viram esse filme, Corajosos. Eu não vou precisar ler, porque já está o áudio. Vou pedir para ficar bem legal, porque já é
na nossa língua, no português, aí para poder entender bem, certo? Mas eu quero recomendar para você esse filme. Corajosos. Algumas locadoras têm e outras questões aí na internet, possibilidade de você baixar e assistir, mas é um filme que vale a pena. Se você ainda não assistiu, é um filme que vale a pena. O desafio de sermos pais que são pais de coragem, pais que assumem um compromisso com Deus, de serem referenciais para os seus filhos. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus nos mandar fazer?
Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou, eu vou, eu vou. Honrar e proteger. Escolhi hoje aqui a vez de servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, versículo 24, capítulo 15. É hora de tomar uma decisão muito séria. E eu digo que eu vou. A cada dia eu tenho pensado e refletido. O exemplo começa em mim. Em olhar para as minhas filhas e dizer: filhas, amem a palavra. Meditem na palavra. Uma já casou, eu não tenho mais como estar fiscalizando. Preciso do filho genro para me denunciar ela ou não. Mas eu digo: eu vou até que você morra, ou até que ele me leve. Para você e para a filha ainda solteira, eu vou. Continuarei a dizer: amem a palavra. Continuarei a dizer: dependam da oração em tudo. Palavra, oração. Continuarei a dizer: amem a igreja. Frequentem a igreja, participem da igreja, vivam a igreja, porque o Filho de Deus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa pregação foi domingo passado, está à sua disposição lá no site da igreja. E cabe a mim, independentemente de ser pastor, de dizer: eu vou ser um exemplo de amor à igreja, de viver a igreja com paixão e amor, porque é o corpo de Cristo, porque Jesus morreu. E quando eu partir, eu desejo que vocês também possam, como filhos, levar isso para os filhos dos meus filhos, seus filhos, meus netos, para os bisnetos, e que isso possa passar de geração em geração até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Independentemente de você ser ou não ser da igreja, eu queria convidar você, como pai, a ficar de pé. Você que é pai, a ficar de pé. Nós somos desafiados e chamados por Deus a, como José, que foi um pai referenciado de trabalho, de família e de espiritualidade. Deus nos chama, a mim e a você, como pais, a sermos este exemplo e este referencial de trabalho, de família, de espiritualidade. Vamos orar. Pai amado, nós clamamos a Tua bênção, Senhor, sobre cada pai aqui presente. Nós Te adoramos, ó Deus, porque Tu és o Pai perfeito em quem nós podemos nos espelhar. Nós Te adoramos por José, o pai adotivo de Jesus, que se torna e se tornou para tantas gerações e continuará a ser um exemplo de um pai referencial no trabalho, na família, na espiritualidade. Ó Deus, nós Te adoramos por cada pai aqui presente, pelo esforço deles, pela luta deles. Só o Senhor sabe dos seus corações. Abençoa-os no seu trabalho, em meio a uma nação com tanta corrupção, tantos problemas e com tanto desemprego. Ó Deus, abençoa-os na luta pelo sustento, para a manutenção digna de suas famílias. Guarda-os e protege-os. Abençoa-os, Senhor, para que eles não sejam apenas referenciais no trabalho, mas que eles sejam referenciais de família, que eles amem a sua família, que eles possam amar cada um de nós como pais, possamos amar a nossa esposa, que possamos dar esse testemunho e vivermos desta forma, de tal forma que os nossos filhos possam ver este amor e possam desejar reproduzir isso gerações a fio até a vinda do Teu Filho Jesus. Ó Deus, e dá-nos também o privilégio e a bênção
de sermos referenciais de espiritualidade, de comunhão contigo, de oração, de leitura da tua palavra, de vida pautada na tua palavra. Ó Deus, dá-nos a graça de assim vivermos, de amor à tua igreja, de nos dedicarmos, de participarmos dos cultos, de adorarmos servindo em ministérios, de podermos, ó Deus, participar dos eventos, de podermos ser abençoados pelo Senhor, pela ação do teu Espírito Santo. Faz de cada pai um referencial de trabalho, de família e de espiritualidade. Faz isto, Senhor, nos nossos corações, pela ação poderosa do teu Espírito Santo, porque como homens nós não podemos fazer isto, Senhor. Nós clamamos esta bênção nesta manhã e neste dia dos pais. Nós fazemos no nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Podemos assentar.